Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas esse é o tipo que assume muitos riscos? Depende de quem está avaliando, porque, por exemplo, entre 2010 e 2016, a nossa Bolsa de Valores tem uma performance horrível. Só que não foi horrível igual a gente viu na pandemia, que em março a bolsa caiu pra caramba de uma vez. Ela foi horrível ao longo de 6 anos. E ela dava umas falsas esperanças. Subia um pouco, aí depois caía. Aí depois subia, aí depois caía. Subia e caía. Então, foi uma sangria lenta durante um período muito grande. O pessoal foi saindo da bolsa. Nessa época, eu tinha mais ou menos 30% do dinheiro que a gente tinha investido em bolsa. E pra muita gente, Perini é maluco. Um cara que gosta de correr muito risco, era o que os meus amigos falavam. Sim. Depois, quando a bolsa começou a subir, todo mundo começou a botar 70, 80, 90, 100% em bolsa. Aí eu virei o cara, Perini é um conservador. Ele é medroso, ele não mexe muito com isso, né? De bolsa, não gosta tanto. Sendo que a minha alocação era mais ou menos isso, 30, 40% ficava variando dentro desse perfil. Então depende de pra quem você pergunta. Para algumas pessoas, como eu gosto de criptomoeda, por exemplo, eu sou um cara arrojado. Para outras pessoas, ele gosta, mas ele fala para ter pouco. Então, eu sou um cara conservador. Depende da lente de quem está observando, né? E do terreno ali que você Exatamente, encontra, né? exatamente. Mas eu me julgo um cara conservador, Sim. mas um conservador que sabe que para ganhar dinheiro tem que correr certos riscos, né? Que o risco maior, inclusive, é, igual o Mark Zuckerberg fala, não correr risco nenhum no final das contas. Porque o nosso dinheiro, como você falou, Cris, ele é feito para desvalorizar. Ele é programado para isso. Até pegando essa ideia de inflação, tem uma frase, eu peguei de um livro americano, que fala assim, ele falava do americano, podemos trazer pra cá, né? Que o brasileiro está ficando mais forte. Porque lá em 94, pra carregar R$100 em compras, meu pai, que é um homem forte, precisava da minha ajuda. Hoje em dia, o meu irmão de 15 anos carrega R$100 em compra em uma sacola numa mão. Um dedo. Então será que o meu irmão tá muito mais forte do que o meu pai ou aconteceu alguma coisa com o dinheiro ao longo do tempo, né? Sim. Exatamente. Hoje o conteúdo que você estava gravando era sobre inflação, inclusive. Sobre inflação, inclusive. Né? Sobre o que a gente pode esperar para esse ano em termos de inflação. Eu acho que é menos do que nós tivemos no ano passado. Mas é muito difícil também fazer previsões para um sistema que reaja à previsão, né? Porque se a gente aqui fosse discutir o tempo, fazer uma previsão de tempo, não que alguém fosse levar a sério uma previsão de tempo feita por nós, né? Mas o tempo não vai mudar porque a gente previu que vai chover. Agora, se a gente senta aqui e bota mais um pessoal influente no mundo das finanças e começa a fazer previsões sobre, por exemplo, o dólar. E fala, não, o dólar vai cair. Aí pode ter empresário assistindo isso e pensando, caramba, então quer dizer que o dólar que tá alto agora vai cair nos próximos anos. Aí, além disso, ele pode fazer o seguinte, ele olha lá e vê. Se eu pegar dinheiro emprestado lá fora, os juros é de 4% ao ano, sendo que aqui é de 20%. Aí ele que não é bobo, entende o seguinte, quer dizer que eu posso pegar dólar lá fora por um juros baixo, posso gastar ele agora, e na hora de pagar, ele vai estar valendo menos do que ele vale hoje. Então ele prefere muito mais pegar dinheiro emprestado lá fora. Só que ele não é o único esperto assistindo isso. Tem centenas, milhares de pessoas que vão pensar a mesma coisa. E se todo mundo pega dinheiro emprestado lá fora, todo mundo vai precisar de dólar para pagar as dívidas depois. Então vai haver mais demanda por dólar, o preço do dólar pode ficar alto por conta disso. Sim. A historinha do falta tomate, né? Como é que é essa? Tem a historinha que fala assim que o cara resolveu inventar uma mentira na cidade, assim, e passou com o carro de som falando, gente, não tem mais tomate. Acabou o tomate, não tem mais tomate, a produção de tomate acabou, não tem mais. Aí todo mundo desesperado falando, vou ficar sem tomate. Todo mundo corre pro mercado e compra todo o tomate que tem, o tomate falta. Pois é, o sistema reagindo à previsão. Muito boa essa história, vou usar. É legal, né? Muito boa. Olha aí. Porque é isso. Ele vai falar, disse a Cris Paiva. Olha, No já Vênus, parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, mas é isso, assim, A pessoa que eu sigo, vocês talvez devem conhecer. Eu gosto muito, eu acompanho bastante, que é a Cris Paiva. É que daí a pessoa vai falar, não conheço. Vai sim, vai conhecer. Mas, eu ia perguntar alguma outra coisa que a gente tava falando, você falou de Bitcoin. Inflação. Porque na real, hoje, você tem o discurso de criptomoeda, do tipo, tenham, mas você realmente tem essa coisa, tipo assim, tenha pouco. Depende também de pra quem eu tô falando. Se você senta aqui comigo, Cris, e fala o seguinte, Bruno, eu sou uma pessoa que já tem minha vida resolvida, eu tenho um bom patrimônio e não preciso dele nos próximos 5 anos. Tá bem tranquilo. E eu tenho estômago pra aguentar a volatilidade do mercado. Porque é um mercado que, quando sobe, sobe muito. E quando cai, né, ele cai demais.
E o pessoal não faz as contas para entender o que é essa queda. Porque eu já vi esse mercado cair mais de 80%. E o pessoal pensa, não, é super tranquilo, Isso em que ano? né? Isso de 2017 para 2018, que é 80%. Eu já vi cair 50% em um dia. E nessa hora, as convicções das pessoas são testadas. E é aquele negócio, o mercado muitas vezes não cai simplesmente descolado da realidade. Ele cai porque o mundo está piorando. Durante o início da pandemia, por exemplo, a bolsa caiu muito. Mas por que ela caiu muito? Porque tinha empresa fechando. Sim. Ninguém sabia como é que seria o mês seguinte, ninguém sabia o que estava acontecendo ainda. Então, tinha gente que estava demitindo funcionário, Sim. tinha empresário que não sabia para quem ia vender. Então, esse cara, ele foi obrigado a vender em um momento muito ruim do ciclo econômico para ter dinheiro em caixa. Senão o negócio dele quebrava. Sim. Então, aí não ele é só... pelo que tá, né? Pois é. Ele vende pelo que dá. Pelo preço que tá. Então não é que o cara é burro, né? Porque todo mundo sabe, não é pra vender na baixa. Mas ele é obrigado a vender naquele momento. Agora, se você fala, não, se esse momento chegar, eu vou resistir. Primeiro porque eu já resisti antes. Você fala pra mim que já investe. Aí eu vou acreditar. Agora, se você fala pra mim, eu nunca investi, nunca passei por isso, e eu quero ter 50% em criptomoeda, eu falo, você é doido, pô. Porque vai dar problema, com certeza. Então, por isso que, de maneira geral, eu gosto de falar, tenha, mas não tenha muito. Agora, casos específicos, eu tô com muito menos alocação de patrimônio em bolsa e tem bastante espaço para correr risco em criptomoeda, posso ter 10, 15, 20, eu vou dar minha opinião e talvez seja favorável a isso. Eu mesmo hoje, eu tenho mais de 20% do meu patrimônio em criptomoedas, meu patrimônio investido, melhor dizendo, em criptomoeda. Bitcoin? Não só Bitcoin, mas principalmente Bitcoin. Se eu for pegar a distribuição desse patrimônio, 90% seria Bitcoin, 5% seria Ether, que é a moeda da rede Ethereum, e os outros estão espalhados de um monte. Ether e as outras são todas altcoins. Né? Tá. Bitcoin é a primeira, e depois vieram as alternative coins, que foram as outras. E o Bax falou uma coisa aqui sobre o Bitcoin, que ele falou assim, ele sempre usa essa frase, né? Bitcoin não se vende, só se compra. E que, na verdade, não é uma moeda hoje mais para se fazer dinheiro. Não é para você... Porque assim, ele quis dizer, ela subiu. Sim. O que ela tinha que subir, valorizou. O que for subir agora vai subir todas juntas. Então, de repente, pode ter até alguma outra que, por ser mais barata, na valorização você consegue ganhar muito mais. Então, nessa subida vale mais a pena. A questão é, você acha que o Bitcoin é, de fato, onde... tipo assim, as grandes transições do futuro vão ser feitas em Bitcoin? Você acha que é o futuro da moeda? Eu não penso nisso assim. A minha tese do Bitcoin é que ele vai ser um substituto do ouro, por exemplo. Como uma reserva de valor. Então, se você pegar conflitos, sei lá, guerras napoleônicas. Isso tá até no Conde de Monte Cristo. Napoleão, ele assumiu o trono francês, virou um imperador, né? Veio a Revolução Francesa... Todo mundo sendo guilhotinado, inclusive os líderes da Revolução. A gente estava falando antes do podcast aqui sobre o cara que inventou a latrina, e o nome dele foi parar na latrina. Sim. O cara que inventou a guilhotina, né? Era o guilhotin, era um médico. Era uma maneira humana de matar as pessoas, né? Que bonita a mentalidade revolucionária, né? E aí, nessa revolução, devorando seus próprios filhos, o Napoleão, com 20 e poucos anos, virou comandante do exército, foi ascendendo e virou imperador. Dominou a Europa toda, depois tentou invadir a Rússia, tomou lá do Alexandre I um retorno e foi destronado. Ficou exilado numa ilha que era na costa da França, né, em Elba, e aí voltou. E quando ele voltou para assumir o trono francês, né, durante um período de 100 dias, no Conde de Monte Cristo tem uma hora que um funcionário público do governo da época, ele descobre que isso vai acontecer e fala pro sogro dele: você tem títulos públicos do governo? Ele falou: tenho, venda tudo. Porque esse governo vai deixar de ser o governo, vai virar outro. Vai que o Napoleão fala, essa dívida não é minha, vai valer 0. O cara vendia e comprava o quê? Ouro. Porque o ouro já era valorizado há muito tempo, era um metal que você podia botar, né, apesar de ser pesado, nas costas e fugir do país e manter a sua riqueza. Sim. Só que o ouro tem problemas, né? Como é que eu vou saber se você me paga com ouro se o ouro é verdadeiro? Vou ter que fazer um teste para ver se é verdadeiro. Nesse teste se destrói um pouco de ouro. É apenas uma amostra, então não quer dizer que tudo seja verdadeiro. As moedas de ouro tinham problemas, é difícil de armazenar. Então o Bitcoin resolve uma série de problemas do ouro. E por conta disso, eu não sei se ele vai ser usado como moeda no futuro. Eu acho que há vários desafios para isso. Mas como uma reserva de valor ele pode ser usado. Vamos supor que algo de muito negativo aconteça aqui no Brasil. E que por conta disso eu decida deixar o país. O que eu posso fazer? Eu posso transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin e viajar sem nada. Apenas com 12 palavras que servem para acessar esses recursos. Exato. Eu posso recomeçar minha vida em qualquer outro canto. Ou com